Ai, caralho. Tá, agora o nosso querido... Agora, nosso querido Eu não tenho Jesus, tema. Marcão. Fudeu. Vou falar de Jesus. A sua primeira participação. É, Jesus. Não. Sua primeira participação no 4x15. Ai, meu Deus. Fala de você 15 mesmo, minutos. que já é o É. próprio Jesus. Você vai ter 15 minutos para defender nada, né? 15 minutos para falar sobre um tema aleatório que nós três aqui não sabemos ainda. Vai ser uma surpresa. Nem eu. Nem você. Então nós quatro não sabemos ainda. Então, nós quatro não Exato. sabemos. O fantástico mundo de Abrode. Você vai ter 15 minutos. E vou começar a contar a partir de 3, 2, 1. Valendo. Vai, vamos lá, né? Meu tema é por que a jornada criativa é tão difícil, tá ligado? Assim, tô falando sobre o meu próprio problema nesse minuto agora, como gerar ideia, fazer ideia, ter ideias é difícil de você construir uma ideia, entendeu? Pô, pra mim, pelo menos, é muito difícil. Pô, eu sou muito mais do tipo de pessoa que tem que fazer uma coisa, vamos lá e faz, entendeu? Mas para gerar uma coisa para fazer do nada, todo esse processo, de ficar ocioso, falar, putz, eu quero falar sobre isso, eu quero ter a escolha de fazer tal coisa, eu quero... Mano, nem penso nisso, eu só executo, tá ligado? Eu não... Tipo, eu tenho muita dificuldade de fazer isso. Não é mais difícil sustentar a ideia do que, de repente, ter a ideia? Talvez. Porque Eu ia falar algo nessa linha aí, porque assim, eu passo por isso. quando você precisa criar alguma coisa e é muito exigente, você fica assim, não, tá, eu vou falar sobre o quê? Vou falar sobre eletricidade. Ah, não, muito trivial, isso é uma bosta. Vou falar sobre o quê? Vou falar sobre um problema da minha vida. Ah, eu vou falar sobre a burocracia que tá me fudendo aqui no Canadá. Ah, não, isso aí também não. Então, você já teve duas ideias que você já descartou porque você não gostou. Talvez o processo criativo sofra um pouco com o preciosismo de só ter ideias boas, talvez? Pode ser também. Você já descarta isso antes de ir pra frente? Vai, falei. Eu acho que isso aí é um tabu para todo mundo, para a maioria das pessoas. Essa espécie de tipo, essa ideia não vale a pena perseguir, mas é o seu próprio instinto jogando contra você, né? No meu caso, eu tenho ideias, mas elas são difíceis de aprofundar. Eu acho ela muito rasa e descarto. Foi o que o Henrique falou, falar sobre eletricidade. Pô, eletricidade é trivial, ok, mas, mano, é muito legal de ouvir, tem muita coisa legal. Se você pegar alguém que manja do assunto, porra, é interessantíssimo. Mas aí você acaba descartando porque você talvez não tenha bagagem suficiente para falar sobre isso, aí você fala, deixa quieto. Mas é justamente nisso, é justamente nisso que você diferencia o tipo, querer se aprofundar, por exemplo, se você tiver, depende de quanto tempo você tem para fazer determinada tarefa, né? Também. Mas poxa, com o Google na sua frente, você pode escrever 100 páginas a respeito de um negócio que você não sabe. Só que você precisa ser aquele tipo de pessoa que vai se jogar nisso, né? Às vezes você não tem tempo para fazer numa questão de trabalho e tal, não sei, por exemplo, se o Marcão tem que produzir alguma coisa na próxima hora, é diferente. Quantos livros não foram escritos com uma ideia trivial por trás, só que é bem elaborado, né? Meu trabalho envolve um pouco de criatividade também, né? Ele não é zero, assim, né? Porque afinal eu desenvolvo coisas, né? A partir de uma ideia, de uma necessidade, mas sempre a necessidade está à frente da invenção, vamos dizer assim, entendeu? Sim. Não sei se... Cara, preciso que tal coisa faça isso. É o ditado milenar. É isso aí. Fala, Henrique, você ia falar. Eu ia perguntar, eu ia dizer para que você pudesse explorar um pouco mais isso daí, porque eu não sei se eu entendi direito. Isso é um problema seu? Isso é um problema das pessoas? Isso é uma coisa que acontece com você frequentemente? Eu acho que é os dois. Comigo acontece toda hora, assim. Tirando meu trabalho que tem uma necessidade... O que eu tô falando assim, se eu tenho uma necessidade e vou atrás para resolver, já tá firmado aquele ponto no fim do objetivo. Agora, se eu tenho que fazer um negócio do nada, que eu nem sei o que é, nem para que serve, nem
não tenho nada para correr atrás, vamos dizer assim. Você precisaria de um Então, tempo para estudar isso. Desculpa, cara, eu quero correr atrás disso, tá bom? Aí eu vou lá e acho as ferramentas para fazer. Mas Entendi. ter a ideia para criar um ponto lá na frente que eu quero chegar lá, cara, eu não consigo, entendeu? Tá. Eu sempre preciso de outros para me alimentar disso para eu ir atrás, entendeu? Assim, eu confesso que quando eu tenho alguma ideia e ela é um pouco rasa, mas eu acho que ela tem potencial para ser desenvolvida, eu gosto de compartilhar para ouvir a opinião dos outros também. Eu acho bom. Eu faço sempre isso com vocês aqui também. Tem alguma ideia, eu jogo pro Caio, pro Henrique e tal, para ver onde a gente pode chegar. Porque às vezes você fica meio limitado e não consegue desenvolver sozinho, né? Aí, de repente, alguém chega e fala, mas e se for por esse caminho aqui? Puta, aí já a sua cabeça já abre, né? Você já fala, puta, que legal, eu não pensei nisso. Então eu acho legal compartilhar as ideias quando ela tá meio travadinha assim. Até quando você desenvolve bem a ideia, você jogar para um outro para ver o ponto de vista, né? Eu acho massa. Mas eu acho que isso aí é uma coisa que a gente como sociedade tem como assim um parâmetro errado, né? Quem que faz qualquer coisa sozinho, né? As pessoas assinam um projeto, tem um nome principal, alguém que tem um certo cargo e tal, dependendo do que for, mas tudo é coletivo, né, cara? Todo mundo tem suas limitações, todo mundo tem uma coisa assim que você não pensou a respeito, por qualquer razão que seja, alguém vai chegar de fora e vai ver imediatamente, porque tá com a mentalidade fresca, né? Isso. Uma das coisas mais legais que existe, quando você tem uma ideia, assim, às vezes seja de business ou que tem a ver com o seu trabalho, de modo geral, discute com uma criança. Os pontos de vista deles são os mais legais. Coisa que você nunca vai pensar sozinho. Isso é verdade. E é muito louco isso aí. Ou então, por exemplo, no passado, que a gente vivia numa sociedade estruturada um pouco diferente de hoje em dia, quantas e quantas pessoas super famosas, especialmente homens, né? Que quem você vai ver que realmente foi responsável por desenvolver a carreira deles foi as mulheres por trás da história, né? Eu acho normal isso aí. É muito difícil você ter que ser mantido numa coleira, assim, né? Tipo, Sim. produz, cria. Difícil, né? E sem ter um ambiente que te proporciona isso, é muita pressão, né? Eu acho que você precisa ter uma estrutura de pessoas que você confia ao seu redor para conseguir atingir esses objetivos, né? Esse ponto da coletividade é legal. Você precisa convencer pessoas que a sua ideia vale a pena o esforço, vamos dizer assim. Muito, também, né? Exatamente. Eu sempre falei uma coisa que eu acredito de verdade, que é muito poderosa, assim. Tipo, você pega, por exemplo, até os artistas mais renomados da história da humanidade. Muitos deles foram reconhecidos depois de morte, né, e tal. E metade do trabalho dos caras era convencer o público que o que eles estão fazendo é arte. Porque a maioria da sociedade que não tá com a cabeça naquela mesma estratosfera deles, vai olhar aquilo lá e falar, tá, beleza, foda-se, o que eu faço com isso? Exato. E hoje em dia eu acho muito louco que muitas das pessoas que são bem-sucedidas em atividades coletivas, principalmente esporte, se você ler biografia de técnicos, seja de futebol, qualquer outra coisa de mentalidade, de psicologia, muitas vezes é convencer os outros que o que eles acham que é impossível fazer não é impossível. É só que eles não pensaram em como fazer aquilo ainda. A ciência é basicamente isso aí. Exato. Exatamente. Que se você for para trás o suficiente, vão chamar de magia, né? Porque assim, é fora da sua concepção, né? Magia e loucura. Eu trago isso pra música. Só completando, eu trago isso pra música, porque quando eu tava gravando o disco lá em 2020, tava pronta a música, tava finalizada. A gente ensaiou e vamos gravar. Entrou no estúdio pra gravar, tinha alguém de fora que tava produzindo a gente ali, que tava gravando a gente. E no dia da gravação, cara, mudou várias coisas. Porque alguém de fora ouviu e falou, se fizer assim, nessa parte aqui, não fizer desse jeito, fizer do outro. Falei, vamos testar. Puta, ficou legal pra caralho. Pode mudar. Porque é o que você falou, alguém com a cabeça fresca, que já não tá bitolado naquela ideia, ouviu de outra maneira. Que tem uma outra forma de enxergar as coisas. Isso, enxergou de outro jeito que a gente não estava enxergando porque estava muito em cima da mesma ideia, batendo naquilo, ensaiando a mesma coisa sempre, e estava bom daquele jeito, né? Mas esse lance de conversar com criança eu achei da hora pra caralho. Achei legal. É legal. E foi porque isso, eles não vão mentir.
Eles vão te Não falar vão, na cara. não vão. O que é? que no meu trabalho é meio por causa de difícil. tal. É, E a gente mudou a música no dia de gravar a música, entendeu? É louco isso. E acredito que muitos músicos devem ter feito isso, cara. No dia da gravação, porra, vamos sim. fazer assim, então vai. Isso é louco, Sim. isso é muito massa. na indústria de games é muito comum isso daí, porque é tudo assim, iteração, não interatividade, mas iteração. Então, tipo, a ideia original tá a quilômetros de distância do que vai ser o produto final. Porque tem inúmeras limitações quando você está aplicando sistemas num projeto. Então, às vezes as pessoas, assim, quem é só fã, por exemplo, isso acontece também com filme, com qualquer coisa de mídia, né? Música, com certeza, bom, talvez seja diferente, mas especialmente se é interativo, você fala assim, mas puta ideia besta, por que ao invés de fazer isso no jogo, eles não fizeram, sei lá, o oposto? Só que, cara, se você tá vendo aquilo lá por 10 minutos e tá tendo essa conclusão, imagina alguém que trabalhou por anos naquele projeto. Eles já devem ter pensado por que não é o oposto e é desse jeito, porque um time de pessoas com gabarito para tomar essas decisões escolheu fazer de certa forma porque naquele contexto ali tem sentido. É a mesma coisa se a gente for falar a respeito de design, se a gente for falar a respeito de, sei lá, por exemplo, que a gente estava falando de Avatar, vão ter diversas escolhas no show ali que não é porque alguém levantou de ovo virado e falou, foda-se essa plotline aqui, essa história eu não vou seguir porque não cabe. Não é isso, essas decisões são tomadas de forma hierárquica e eles tentam genuinamente fazer o melhor pro show, né? Ninguém envolvido no projeto vai fazer uma coisa para que fale, né? A gente falou isso no episódio do Apple Vision, de quantos protótipos foram feitos antes da Apple lançar o óculos. É muita coisa por trás, né? Então eu vou pegar o tema do Marcão. Tipo, o problema criativo existe e tal, mas e o oposto? E quando você tem uma ideia muito ruim que é executada? Vocês estão ouvindo falar da Madame Teia? Tô ouvindo falar mal. Bombou. Pois é. Então, como que essa ideia saiu do papel, virou um filme e lançaram daquele jeito lá, cara? Então, é que tem a ver com o que o Caio falou, e eu vou falar, o mundo corporativo é assim, cara, porque eles são mini empresas dentro da empresa, entendeu? Então as decisões não são tomadas no geral. O cara que vê o geral do filme, ele vê um parágrafo lá de ideia, vamos dizer assim. É a Madame T, assim, blá, 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 sei lá, cara, algumas linhas. E ele toma a decisão a partir disso, aí ele vai delegando subequipes para fazer, e essas subequipes têm autonomia para fazer qualquer coisa, entendeu? Dentro daquele... Só que aí você pode cagar muito, entendeu? Uma coisa, e o cara lá que teve a ideia, que achou na cabeça dele, ele não tá fazendo sozinho o filme, entendeu? Tá, vou pra uma coisa e mais não dá pra voltar. Se já ser uma merda, não dá pra voltar, é muito caro, entendeu? Tipo... Só pra falar com relação a filme especificamente, bem rapidinho, muito de essas pessoas que assinam contrato, por exemplo, você tem a Sydney Sweeney lá no filme, que tá em tudo hoje em dia, né? Ela não vai assinar um contrato para um filme, ela vai assinar um contrato para vários filmes. Muitos desses projetos, eles não sabem o que é ainda, porque tá lá 2028, 2032 e assim por diante. Tem diversas coisas dessas que até a própria produção já sabe que tá abaixo do, vamos supor assim, da qualidade da Disney. Bom, quando era antes de Disney, antes do Avengers ainda era bom, né? Antes daquela fase, em termos de crítica. Eles já sabem que vai estar abaixo daquilo ali. Só que muitos desses lançamentos têm a ver com rebote de imposto. Muitas dessas coisas os caras lançam porque tem muito corte de imposto. Então, no final das contas, não vai perder dinheiro, mesmo que bombar. E parece que a Sony tem um contrato que ela precisa lançar filmes a quanto em quanto tempo para não perder os direitos do personagem também. Então ela lança qualquer merda só para não perder o direito do personagem. Entendeu? Tem essa parada também. Tem razão. Isso aí já vai estar incluso nas licenças do Spider-Man, né? Isso assim faz parte das decisões que os caras tomam também, né? Faz qualquer coisa aí, ó. Imagina o diretor falando, faz, tá bom assim, continua aí. Tá bom. E a musiquinha do Cocô, do Cocoricó? Como que se explica isso? Pô, é Marcão, a melhor música do Cocoricó de todas, essa aí. Um minuto, Marcão, pra você encerrar. É incrível.
Não, eu não tenho mais muito pra falar. Eu só sei que esse lance criativo aí, às vezes você é criativo e nem sabe o que é, porque você aplica a parada e não tem o feedback de ninguém que fala que isso é criatividade, é só o seu trabalho, as coisas que você faz. E é um treino, né, cara? A Treino. criatividade você treina também. Quando você É pratica criar coisas, escrever coisas, fazer coisas, você tá treinando sua criatividade, né? E eu penso assim, né? Pra mim Exato. funciona desse jeito. Uma das coisas que é mais incentivado com relação a criar, tipo, por exemplo, aquela coisa do autor tá olhando para uma página em branco e não saber como começar, faça, mesmo que seja uma merda, Exatamente. sabe? Faça, porque se você se deixar aquilo lá, eu não tenho a ideia brilhante nesse momento, então por isso não vou fazer. É o caminho errado. Qualquer coisa que seja, faça, a chave tá na ação. Continue com o processo. E aí, Maravilha! Isso aí. Dicas do. 4x15 Aí. do Marcão, com sua história de criatividade. Muito bom. Boa. Maravilha, Marcão. Treine Tô sua suando. criatividade, Marcão. Ficou nervoso, Marcão? Ficou nervoso? Protagonista da própria história? Ficou nervoso. Esse podcast foi editado por Apoio 7 Porções.